aí me vem até a lógica do próprio conceito de empatia, que é você conseguir se colocar no lugar do outro. Mas cadê esse outro? Se esse outro não tá perto de você, você não se coloca no lugar desse grupo que existe, mas não é um outro perto de você. Sim. Então, acho que muitas das pautas da nossa sociedade, elas vão ficando assim, pouco olhadas, pouco abraçadas. Oi, gente! Olá, pessoal! Estamos começando o nosso Psicomenta, um podcast que une arte e psicologia de um jeito levinho, de você assimilar, mas refletir também. E o nosso filme de hoje, nós estamos discutindo o filme Elementos, um filme bem recente, esse tá bem fresquinho, né, João? Bem recente mesmo, saiu esse ano agora, né? É uma produção da Disney com a Pixar. Então, assim, é um filme que fala sobre uma temática muito legal, né? Você pode ver ali uma questão de imigração, né? De estrangeiros vindo construir uma nova vida numa nova cidade, né? E a temática do filme basicamente é elementos, né? Porque os personagens dos filmes são representações humanoides dos elementos, né? Principais, tipo água, terra, ar e fogo, né? A própria protagonista, ela é uma mulher ali, um elemento fêmea, por assim dizer, do fogo, né? E a trama gira ali todo em torno dela, da família, das relações que ela estabelece, né? E basicamente é isso que inicia a trama. Na verdade, a trama realmente se inicia quando a família dela se muda para a cidade, e aí você vê a infância dela ali, o desenvolvimento dela e o começo da vida adulta, né? Perfeito. É interessante porque a gente estava conversando antes, né, de iniciar aqui, e o João foi trazendo partes do filme que eu nem tinha me dado conta. Ele é essa pessoa, para quem não conhece o João Paulo, ele é essa pessoa que sabe os detalhes das coisas. E ele estava falando sobre a relação, né, da constituição da cidade com grandes centros urbanos. Perfeito. Não sei se vocês repararam isso, eu não tinha reparado. Ele estava comparando também como o pessoal do fogo lembra alguns povos com traços da galera do Oriente Médio. A própria caligrafia também, que você pode ver lá dentro do filme, né? Perfeito. E aí, começando assim pela cidade, João, vou trazer um assunto que eu gosto muito de discutir e não é talvez o foco do filme, mas é algo que a gente pode refletir também, que é a lógica da acessibilidade. Com certeza. Tem uma fala do filme que é bem interessante quando ela vai fazer entregas e ela meio que fez uma aposta com o pai dela que ela ia bater o recorde dele, né? Isso. Aparentemente ele tinha um recorde nessas entregas. E ela encontra uma pessoa ali que não lembro o nome desse personagem agora, mas ele é tipo uma árvorezinha que a pequena árvore. Verdade, assim, né? Mostra a florzinha crescendo na axila desse. Perfeita. E aí ela traz uma frase assim: eu preciso chegar em tal local e é difícil porque essa cidade não foi projetada para a galera do fogo. E é interessante porque a cidade tem pontes e coisas que são constituídas por água, que é algo que ela não pode entrar em contato, porque o filme dá a entender que ela morre. Exatamente. Ela se desfaria. E quando a gente vai pensar, hoje em dia, a gente tem cidades, pelo menos aqui no Brasil, onde a gente mora, e a maioria das cidades que eu fui, são cidades com uma organização urbana muito inacessível para várias pessoas diante de várias formas de deficiência. Me vem especialmente as pessoas com dificuldade de locomoção. Acho que o principal, assim, talvez me venha mais porque foi o público que eu já trabalhei. Então, assim, a escuta vem, né, das falas, das barreiras e tudo mais. E é algo que a gente, às vezes, só acessa de uma forma mais concreta quando você toca a realidade. Isso. É muito difícil você falar, mas no seu dia a dia você não tem nenhum problema com isso. Verdade. E a acessibilidade desse filme ela é muito presente mesmo, porque assim, o próprio pessoal do fogo, ele vive na periferia da cidade, né? Se você for ver, ele não vive na cidade em si. A cidade fez alguns esforços para, por exemplo, no bairro que eles vivem lá, não deveria ter água, né? Mas de acordo com o filme que for passando e tal, você vai vendo que teve uma questão que a água estava entrando no bairro e isso é perigoso para o pessoal do fogo, né? Porque eles podem realmente dar a entender que eles morrem se eles entram em contato com muita água, né? Perfeito. Então, quando ela vai para a cidade
para tentar corrigir também essa situação, ela tem que ir toda, ela vai com receio, né? Ela tem que se cobrir ali tipo com um agasalho para ela não ter contato com essa água, né? E tudo ali realmente parece que não é feito para ela, né? Não só para ela, mas também para ali a comunidade dela. João, deixa eu só pegar um gancho da sua fala, porque Pegue você dois, falou então. isso e me lembrou um período que eu trabalhei no instituto, no SER, né? Que a gente recebia várias condições diferentes. E me lembrou muito de um atendimento para pessoas com baixa visão. E aí uma das coisas desse treinamento, né, desse atendimento multi, era trabalhar com essa pessoa formas dela se proteger de acidentes em vários espaços. Por quê? Porque esses espaços provavelmente não foram projetados para essas pessoas, não são espaços que indicam desníveis, não são espaços que indicam pontas, objetos que podem machucar. Então, os espaços, eles não são adaptados e as pessoas precisam criar estratégias para se organizar. Então, por exemplo, se eu for cair, como é que eu vou cair de uma forma que eu não me machuque tanto? Gente, isso é uma coisa que talvez valha inclusive a pena você tirar um dia da sua vida, assim, e olhar o ambiente ao redor onde você tá e começar a pensar, por exemplo, se eu não ouvisse, como é que eu ia conseguir acessar e me organizar e me comunicar com as pessoas nesse ambiente? Se eu não enxergasse, como é que eu ia transitar nesse ambiente? Talvez isso nos sensibilize, porque a gente tem muita dificuldade de sensibilizar com o que não é nosso, ou o que não é próximo a gente. É difícil a empatia nos tocar, porque aí me vem até a lógica do próprio conceito de empatia, que é você conseguir se colocar no lugar do outro. Mas cadê esse outro? Se esse outro não tá perto de você, você não se coloca no lugar desse grupo que existe, mas não é um outro perto de você. Sim. Então, acho que muitas das pautas da nossa sociedade, elas vão ficando assim, pouco olhadas, pouco abraçadas pela sociedade como um todo, porque esse outro que mobilizaria a nossa empatia, a gente se coloca distante. Talvez ele nem esteja necessariamente tão distante de você, mas a gente se coloca distante. Porque a gente não pensa sobre essas coisas, né? Por exemplo, a Disney e a Pixar esses últimos anos, elas tentam trazer temáticas, né, que são temáticas da nossa realidade mesmo, né? Que a gente pode fazer paralelos. Por exemplo, o relacionamento entre a protagonista e o outro protagonista também, que é o menino de água, né? O Wade, eu acho que o nome dele é em inglês, mas deve ser Gota, alguma coisa assim. Você né? falou, eu fiz, gente, que é esse personagem. É porque assim, Você viu legendado? eu tenho que esbanjar meu cursinho de inglês porque ele foi caro, entendeu? Então assim, às vezes eu tenho que usar o nome em inglês mesmo. Ai, gente, mas comentem aí se animação não é uma coisa que você vê dublado. Eu vejo, é um consenso nacional, legendado. João. Hoje em dia eu Você vejo tá legendado. errado. Eu tô errado, eu sei que eu tô contra a maioria. Mas assim, o que acontece? O próprio relacionamento deles dois, na verdade, é um relacionamento que não é bem quisto, né? Não é bem visto, não é bem aceito pela própria sociedade ali, porque eles são perigosos um para o outro, né? Ela, porque ela pode literalmente evaporar ele, e ele porque pode apagar ela, né? Então, a própria simbologia que existe ali, né? A gente pode tentar perceber algumas relações, né? Entre culturas diferentes, por exemplo, né? Tem até uma frase, a gente tem aqui a capa do filme. E aí tem uma frase assim na capa do filme que diz alguma coisa sobre os opostos, sei lá, os opostos. Não lembro, não vou lembrar a frase. Mas essa lógica de opostos me lembra uma frase do Teatro Mágico, que é uma banda que eu gosto muito. E aí eles falam assim: os opostos se distraem, mas os dispostos se atraem. Legal. E aí não é uma lógica de ser a favor ou contra os opostos, mas é trazer o aspecto atitudinal da coisa. Isso. Que é muito do que aparece no filme, que é a disposição de se relacionar. Perfeito. E a gente conversa muito nos espaços, inclusive internos aqui do Instituto, né? Como se relacionar não é uma coisa natural. Não é uma coisa assim, estamos nós dois sentados, vamos ter uma grande amizade. Não, a gente tem que ter disponibilidade para se relacionar, para conversar, para olhar. E é por isso que a gente cada vez mais vai se desconectando desse lugar de se relacionar
porque a gente vai querendo que seja automático diante de tantas coisas que a gente vai fazendo. Aqui, ó, os opostos se atraem. Diante de tantas coisas que a gente vai fazendo de uma forma muito automática, e muitas vezes a gente quer que tudo seja automático, inclusive o aprender, João. É uma discussão que eu tenho conversado muito, inclusive com os meus pacientes. A gente vai vendo e vai entrando em contato sempre com os produtos das pessoas. E quando a gente olha o processo, é um processo que cabe em 1 minuto no Reel e que parece assim mágico, que aquela pessoa ela saiu do zero para algo muito avançado, assim, muito rápido. Então a gente vai se desconectando com o próprio processo de aprendizagem e vai achando também que é uma coisa automática. Então, se eu não sei, eu trago para mim como uma pessoa que fracassou, a pessoa que não tem habilidade, e não como uma pessoa que não passou ainda pelo processo de aprender. Perfeito. E aí, voltando para as relações, veja que muitas coisas que demandariam processos, investimento, alinhamento de muitas coisas, porque se relacionar, eu aprender a me relacionar com você. Se você é contact, eu vou aprender a me relacionar com contact, que não é a mesma coisa, não é a mesma liga que vai dar, são ligas diferentes. Eu às vezes ouço na terapia a expressão assim, eu pareço que sou pessoas diferentes em espaços diferentes. Será que eu tenho dupla personalidade? As pessoas gostam dessa expressão, né? E na verdade é isso mesmo. É a personalidade, né? Tem espaços que a gente vai ser mais vulnerável porque a gente tá confortável, vai ser mais brincalhão. Tem espaços que a gente vai ser mais sério. Tem amizades que a gente é o besterol o tempo todo. E a gente vai construindo essa liga a partir dos interesses, a partir das personalidades das duas pessoas. Então, se relacionar não é simples. E veja que ao longo do filme vão sendo vários processos de diferentes investimentos, Sim, um no outro, para que a relação permaneça diante, às vezes, de uma desistência de um e uma busca de outro, diante de um encorajamento de um e o outro que estava precisando do encorajamento e vice-versa. Ela vai na casa dele, que é um ambiente que para ela é muito complicado, mas a família dele também faz um esforço para receber. Então a gente vai vendo a dança dos encaixes acontecendo. Até mesmo essa ideia que você falou da gente ter um esforço maior, né, também para se relacionar com as pessoas, para a gente evitar uma reprodução muitas vezes de algo que dificulta também os relacionamentos, né? Sim. A gente pode ver isso no filme de uma forma muito clara, como você falou, no próprio relacionamento da protagonista com o rapazinho de água, o Gota, né? Esqueci o nome dela agora, é Amber em inglês. Faísca. Perfeito, Gente, Faísca. ele é muito internacional, esqueci a língua portuguesa. Não foi mal. Mas o que acontece? E da própria relação com ela e com o pai também, né? Assim, a gente tem essa ideia de passar nossas crenças, nossos valores, né, nossos costumes adiante, né? E que é um movimento muito bonito, muito autêntico. Sim. Mas que às vezes a gente passa muito tempo tentando reproduzir e se encaixar ali numa lógica, né? Sim. Do que de fato a gente tentar criar o nosso próprio caminho. E eu acho que esse foi um movimento que a protagonista, né, a Faísca, ela fez durante o filme, né? Tentou fazer durante o filme. E você via que ela ficava muito estressada com a situação, né? Porque ela falava meio que assim, não sei lidar com as pessoas direito e tal. E ela tenta achar o controle ali da explosão dela, né? As formas de ela tentar manejar o que ela sentia e de se conectar com o cliente, como o pai dela sempre falava. Mas para ela aquilo não dava muito certo porque tem uma frase muito legal do filme que era com o Gota e a Faísca num balão de ar quente pela cidade. E aí ele fala que basicamente quando ele se sente muito estressado, a ponto de explodir, é que normalmente é o corpo dele, né, a mente dele tentando falar algo para ele que ele não queria pensar sobre, né, mas que era necessário. Sim. E isso a gente entende que para ela também era nessa mesma pegada, nessa mesma lógica, né? Então, assim, o filme ele aborda essas questões familiares também, essas questões, às vezes, de como a gente se sente e se nos possibilitar pensar as coisas de uma forma diferente também, né? Sim. Eu acho que é uma coisa bem presente mesmo.
Acho que as tradições poderíamos colocar no lugar até ambivalente, né? Também. Ambivalente é uma palavra muito psicologuês. Para quem não é da psicologia, a gente fala sobre ambivalência quando a gente tem sensações, sentimentos, posicionamentos opostos sobre uma mesma situação. Como, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Uma mãe que tá muito cansada, tá ali no puerpério, e ela precisa trocar a fralda do filho porque o filho fez cocô. E aí ela fica assim, ai, que saco, não acredito que eu vou ter que trocar essa fralda. Então existe uma relação com a situação de, ai, que situação chata. Ao mesmo tempo, isso também representa que o intestino dele tá funcionando bem direitinho, que era uma coisa que ela tava preocupada. E aí ela faz, nossa, que bom que ele fez cocô. Então temos aqui uma situação ambivalente em, nossa, ele fez cocô, que saco, vou ter que trocar a fralda e ufa, que bom, então não tem nenhum problema. Veja que são pensamentos, sensações, sentimentos opostos sobre a mesma situação. É isso que a gente vai chamar de ambivalência. E aí eu trago essa palavra pra gente pensar as tradições quando não é que a tradição seja algo ruim, não. Ela é uma passagem de história, né? Tradição envolve muita história, envolve valores de determinados grupos, legado, né? Perfeito. Então as tradições não necessariamente são coisas ruins. Veja, a gente tá numa época que a gente acabou de passar o Réveillon, por exemplo, e o Réveillon é uma tradição assim global, né? É uma tradição. Da onde que surgiu isso? Por que quando vira o calendário a gente quer fazer todo esse movimento? É uma tradição, gera algo interessante e ao mesmo tempo tem pessoas que talvez estejam fazendo nada nesse momento, estejam, sei lá, assistindo séries. Então a tradição, ela tem um lugar muito importante na construção de valores de um grupo, mas elas precisam ser revisitadas. E isso costuma acontecer por volta da adolescência. Isso. Que existe uma transição na estrutura do pensamento do adolescente que dá essa possibilidade. Então, por isso que muitas vezes na adolescência é colocado como um momento muito conflituoso, mas é um momento de revisitar. Então, esse adolescente, ele pode dizer, não, massa, eu tô nessa tradição, agora eu entendo porque tô e agora acesso de outro lugar porque faz sentido. Isso. Mas também pode acontecer o oposto, né? De agora eu entendo o sentido, não concordo com este lugar, eu quero construir uma outra coisa. Como a adolescência ainda não é um lugar de completa autonomia, aí vem os choques, né? Então a faísca, é interessante que nesse filme especificamente, essa família não tá nesse lugar de necessariamente uma oposição ao que ela deseja, mas ela acha que tá. Então não existe o diálogo, né? Para que eles possam ir construindo, ela possa ir colocando, olha, essa parte da tradição faz muito sentido pra mim, eu quero permanecer, porque não é que ela quer abandonar tudo do fogo, ela só quer construir uma lógica de trabalho diferente. Isso. Então tem partes que ela vai querer e tem partes que não. Exatamente. E a questão artística para ela, né, é muito importante, né? Uma forma também de você se relacionar, pensar o mundo de uma forma diferente, né? Então quando ela vai para casa, por exemplo, do Gota pela primeira vez, né, e o familiar dele quebra um jarro, né? Ela monta ali, faz um jarro todo bonitão, não sei o que, Eu adoro essa cena. né? E aí a mãe do Gota fica, caramba, não sei o que lindo, e ela, não, mas isso aqui é muito simples, não sei o que, acabei de fazer, né? Uma coisa que para ela não era uma coisa que movimentava ela tanto assim, ou pelo menos que ela não pensava muito sobre isso, né? E aí chegou e a mãe ofereceu basicamente um emprego para ela, né? Falou, liguei para minha amiga, né, lida com vidro, não sei o que, mas você vai ter que sair da cidade. Sim. Pra ir trabalhar com ela. E aí isso movimentou muito ela. Por quê? Porque ela tem que se distanciar da família dela, né? Aquela questão dela continuar com a loja do pai dela não ia ser mais possível. E isso gerou ali um movimento dela de introspecção. Perfeito. Né? E um desconforto. Né? Mas isso é muito característico também, né? Quando você começa a pensar as coisas de uma forma mais crítica também, de uma forma de fato mais complexa, você às vezes pode sentir esse movimento de desconforto, né? Mas é um movimento que é necessário para que você pense diferente do onde você está, né? Acho que diria até autoconhecimento mesmo. Demais. A gente tem um processo de atuação forte ali da consciência, porque inclusive a frase que você trouxe
da conexão com o cliente, é uma frase que ela quase usa como um mantra. Isso. É como se ela tivesse que falar mais essa frase, ela tivesse que se conectar mais com a frase, com o conteúdo, mas ela não consegue por essa via. Quando ela vai constituindo outros caminhos, Perfeito. quando ela vai se percebendo, entendendo do que se trata essa explosão, muito para além de uma frase que iria mediar, ela vai conhecendo outros mediadores desse processo de criar estratégias de enfrentamento, de lidar com a raiva. Então, de fato, ela consegue lidar com essa raiva de uma outra forma só lá no final do filme. Então, a gente vê também o lugar da vivência para a construção de desenvolvimento mesmo das nossas funções, da nossa relação com as nossas emoções. Eu lembrei de uma outra frase que eu falo muito para os meus pacientes. Tem umas frases assim que eu acho que se os meus pacientes assistirem vão dizer assim, eu já ouvi isso em algum momento. Que é a gente pensar que, por exemplo, no próprio processo terapêutico, hoje se coloca às vezes a terapia como algo que vai resolver todas as coisas e que todo mundo precisaria fazer terapia. Eu discordo um pouco disso, não acho que todo mundo precisa fazer terapia, né? A gente precisa entender primeiro para que ela serve, para saber quem são as pessoas que se beneficiam dela. Mas, voltando para esse lugar da vivência, a terapia é um momento em que a gente discute pela linguagem, a gente relata, reflete, ressignifica, mas a gente está falando sobre as vivências. Isso. A gente não está lá vivendo aquilo que a pessoa está relatando, a gente está falando sobre. Isso é potente e isso é importante. Demais. Mas isso não vai substituir a vivência. Da mesma forma que a vivência não vai substituir o lugar da linguagem. Então a gente precisa dos dois. Perfeito. Né? A Faísca, ela precisou dos dois. Ela precisou conversar, ela precisou refletir, mas ela precisou viver. Ela precisou ampliar o repertório dela. Tanto de vida mesmo, tanto de situações que vão nos construindo, quanto de olhar para aquilo sobre outras perspectivas. Isso. Muitas vezes a gente fica muito numa lógica de dificuldade e ansiedade em lidar com o futuro, querendo se planejar tão nos mínimos detalhes para que os imprevistos não nos alcancem. A gente vê isso muito quando a gente está lidando com processos ansiogênicos, né, João? Isso. Só que o que você vai precisar para lidar com o futuro ainda não aconteceu. Que é a vivência que você vai passar para lidar com aquilo. Que nem a gente, né? A gente conversa sobre o podcast aqui, a gente alinha alguns pontos, mas a gente não faz ideia do que vai rolar nessa conversa. Porque só acontece na vivência. E muda umas coisas, viu? Muda muito. A gente já tá aqui a 3 km de distância do roteiro. Mas é isso que é muito legal, né? Que mostra também a capacidade de se adaptar às coisas, né? Quando a gente age de forma intencional, né? Normalmente a gente se distancia um pouco do padrão ali que a gente imagina. Porque a realidade não é tão estática. Ela tem esses caminhos, a gente vai andando pelos caminhos que são possíveis, que aparecem, que a gente cria também, né? Sim. Então, assim, tem uma outra coisa que é interessante, só para caminhar para o final já, né? Que é sobre o contraste. Tem um contraste muito interessante também, que é da questão socioeconômica. Sim. Que você aparece em alguns momentos, né? Se você for ver a ambientação, né, do bairro que a Faísca mora e para onde o Wade mora, você vai ver que é diferente, né? O primeiro, o bairro da Faísca ali é afastado da cidade, né? Ela tem que sair, as casas são diferentes, né? Não tem muita cor, não tem muito... é diferente da cidade. A cidade, quando você vai ver, parece um luxo, né? Tudo... É iluminada, é minimalista, né? Tem cores, parece que tem arte. Exatamente. Então, assim, esse contraste também, ela fala isso em um momento do filme, que as preocupações que eles têm são diferentes. E isso também é uma coisa que afasta eles, né? Então, e até a própria forma que eles lidam com as emoções. Perfeito. Né? E o Wade, o Gota, pelo amor de Deus, o Gota... ele foi um mediador muito importante para ela, porque ela conseguiu ver uma forma diferente de lidar com as coisas também. Sim. Quando eu estava no estádio ali, né, vendo o jogo lá das nuvens, e ele basicamente moveu o estádio ali em união, né, em harmonia para apoiar
um jogador que tinha perdido a mãe. Sim. Né? A mãe estava doente e tal. E ele sensibilizou com aquilo, ele viu que ele não estava indo tão bem porque estava, né, mal com a situação e tal. E aí ele começou a torcer, o estádio começou a se movimentar. Nossa, muito linda. E eles fazem uma onda, né, um olo ali de água, é muito legal. E ela viu, caramba, que incrível isso, né? Que forma diferente de lidar com as pessoas. E eu acho que isso diz muito dessa ideia, dessa conexão também que ela queria estabelecer com as pessoas, mas ela não sabia às vezes como. Sim. Né? Então a forma que a gente expressa também o que a gente sente é muito importante. E ela expressava de fato, todos ali na verdade expressavam com um corpo, né? E a gente pode entrar nessa ideia também da capacidade que a gente tem de ter esses movimentos expressivos, né? Que são basicamente a fisiologia das nossas emoções no momento. Como né? a gente se comunica para além da linguagem. Exatamente. Linguagem verbal. Perfeito. Que às vezes não é só o suficiente para você entender o que uma pessoa quer transmitir, mas que ajuda nesse processo. Né? Então, os elementos, quando eles sentiam raiva, por exemplo, eles inflavam, eles ficavam maiores. Né? Quando eles se sentiam mais tristes, né, mais acanhados, eles ficavam menorzinhos. Né? O brilho mudava. E o brilho mudava, exatamente. Então, esses detalhes eu acho que deixam essa obra tão legal de você ver, tão legal de você perceber. Eu acho que as animações, ultimamente, elas têm se voltado muito para o público adulto, na realidade, né? É verdade, assim, uma criança vai assistir, ela não vai acessar essa complexidade dessa mensagem. É verdade, Martinha. João, quando você traz isso das emoções e do lugar socioeconômico, acho que eu vou até construir a minha pergunta final a partir disso. Porque o filme, ele traz um enredo muito forte sobre a raiva, por mais que traga outras emoções, quase que associa os personagens a uma emoção predominante ali, né? Mas traz muito uma discussão em torno da raiva, da forma como a Faísca vai construindo lidar com isso. E é interessante porque muitas vezes a gente quer se aproximar de estratégias de lidar com as nossas emoções de uma forma até reducionista, por assim dizer. Então, quando a gente vai olhar as situações em que a Faísca ficaria com raiva, são situações realmente muito complicadas de lidar. São situações em que muitas vezes aquela pessoa que está falando com ela está de fato invadindo, ultrapassando o limite, mas a posição em que ela está faz com que ela precise se colocar no lugar de ela que tem que ser equilibrada, mas diante de uma provocação injusta do outro. Isso a gente precisa observar porque muitas vezes isso é usado como uma estratégia de opressão mesmo. Quando eu digo assim, por exemplo, eu passo o dia provocando o João. Rapaz, eu lembrei agora da relação de irmão mais velho e irmão mais novo. E eu sou a mais velha. Vamos dizer que eu passo o dia provocando o João. E, gente, eu fazia isso com minha irmã, não me orgulho. Não faz mais, né? Não faço mais. Eu fiz até o quê? Uns 7 anos, talvez. Desculpa, Aninha. Já pedi desculpa. Eu era irmão mais novo, viu, gente? Você sofria. Então, vamos dizer, eu passo o dia te provocando. E aí, eu tô de boas, porque assim, eu não tô sendo afetada. Eu tô quase que aproveitando a situação, enquanto eu tô, tipo, o dia te provocando. E você tá o dia ali, ó, segurando. Isso. Porque isso provoca raiva. Eu tô te deixando numa situação desconfortável, eu tô te minimizando. E aí chega um momento em que tu explode. E aí na hora que tu explode, eu não explodi, eu tô de boas, eu tô te provocando, né? Na hora que tu explode, tu é desequilibrado. Então isso a gente também precisa observar a forma que a raiva vai se constituindo. É claro que vão ter pessoas que elas vão precisar desenvolver mesmo a habilidade em relação à tolerância e frustração. Talvez não seja necessariamente sobre a situação que eu coloquei. Certo. Pode ser sobre a tolerância e a frustração. Também acaba perpassando um pouco pelo caso da Faísca. Pode ser por um lugar de maior impulsividade, porque a raiva provoca isso na gente, né? Quando a gente sente a raiva, a gente tende mais à ação. Isso. E aí tem menos ação do pensamento. E é o pensamento que faz a gente, refletir e não fazer. Veja que a raiva... vamos decompor a palavra impulsividade. Te vem um impulso, como o pensamento não entra ali naquela equação, já vem a ação. Então o pensamento faz assim, ó, rapidamente você operacionaliza aquilo que você pensou ou desejou fazer. Então a gente precisa trazer um pouco mais do pensamento para esse momento da raiva, o que é muito difícil. Então algumas pessoas vão conseguir mais, outras não.
a partir das formas como elas se desenvolveram. E aí essa pergunta que eu queria deixar, a partir de todo essas coisas que eu vim construindo agora no final, de vocês perceberem que essa raiva, essa explosão pode se construir de diversas maneiras. A minha pergunta é, como você se organiza, como você se percebe nos seus momentos de raiva? Claro que você não vai pensar num só, né? Não é um padrão que, tipo, toda vez que eu senti raiva foi a mesma coisa, não. Mas tudo começa da gente se perceber. Isso. Da gente ver, poxa, esses espaços, essas formas que me causam raiva são pela provocação do outro. Já essas formas aqui, talvez eu precise aprender um pouco mais a lidar com as frustrações, assim, diante das minhas expectativas, enfim. E essa é a pergunta, né? Da gente se observar. Como que a gente lida com esse movimento da raiva na gente? Eu tenho uma dificuldade de vez em quando, mas sou calmo. Grupo terapêutico. Gente, essa foi a nossa discussão do dia. Nós teremos muito mais discussões por aqui. Fiquem com a gente, deixem sugestões. Essa é a nossa primeira temporada. Exatamente. É uma temporada inteira de animações, de filmes de animações. E quem sabe as próximas a gente não faz outras coisas por aí. Fiquem lá. Deixa o feedback de vocês aí, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Grande abraço. Até a próxima.